crianças, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a nossa aula, a Pro vai dar um avisinho rapidinho, tá bom? Depois daquela nossa semana de avaliação, nós, os professores de referência dos primeiros anos, eu, a professora Marina do primeiro ano B, a professora Rosana do primeiro ano A e o professor Henrique do primeiro ano C, percebemos a necessidade da gente estar mudando um pouquinho as nossas aulas, para melhor atender o aprendizado de vocês. Tudo bem? Então, a Pro vai explicar agora para vocês como que vai funcionar. Em uma semana, nós vamos trabalhar as oficinas pedagógicas, que é aquelas aulas que a gente vai fazendo as atividades junto com vocês. Vocês se lembram? Que lá a professora Rosana ia mostrando para vocês a formação das palavrinhas, que a professora Marina foi mostrando para vocês como fazia a soma. Vocês lembram, né? Então, tudo bem. Nesta mesma semana que a gente postar as oficinas, a gente vai mandar para as mamães e os papais de vocês uma apostila via WhatsApp. Não precisa imprimir essa apostila, vocês podem ir olhando no celular e fazendo no caderninho de vocês, tá bom? Essa apostila nós preparamos de acordo com a hipótese alfabética de cada criança. No comecinho da apostila tem explicando qual é a fase da sua criança, do seu filho. Hipóteses alfabéticas são as fases que a criança passa até ser alfabetizada. Então nós fizemos a avaliação, identificamos a fase de cada criança e vamos mandar a apostila pertinente a essa fase para cada um dos filhos de vocês, tá bom? Aqui no nosso canal, nos dias de oficina pedagógica, nós vamos estar trabalhando o desenvolvimento dessas apostilas. Serão dicas práticas sobre como realizar, tá bom? O professor Henrique e a professora Rosana vão estar com a matéria de língua portuguesa e eu continuo com a de matemática. Essa semana, na apostila, a Pro não colocou ainda matemática, pela necessidade mais urgente de estar trabalhando a alfabetização da língua portuguesa. A partir da próxima apostila, a Pro já vai colocar para vocês, tá bom? Em uma semana, nós vamos trabalhar a oficina pedagógica atrelada à apostila. Nas semanas seguintes, continuaremos com o conteúdo do SESI, porque é o conteúdo que a gente tem que trabalhar no bimestre. Tudo bem? Então, vocês precisam assistir os 2 vídeos e fazer a atividade das 2 semanas, tá? Não se esqueçam de sempre tirar fotos das atividades e mandar para a gente registrar a entrega de vocês. Tudo bem? E sempre assistam todas as aulas, é importante vocês assistirem. Qualquer dúvida, chamem o professor de referência de vocês no particular que a gente vai ter o maior prazer em responder. Agora vamos para a aula? Muito bem, crianças! Então, vocês se lembram aqui dessas fichinhas que a gente fez há algum tempo atrás? Essas fichinhas vocês vão precisar usar durante todas as nossas aulas de matemática, tudo bem? Quem ainda não fez, dá uma olhadinha em como que a Pro fez e façam também. Então, vamos relembrar agora a quantidade e as unidades. Vocês se lembram que os números representam quantidades? Nós desenhamos esses símbolos para representar alguma coisa. Então, vamos lá. Quando a gente desenha o número 0, representa o nada, é o vazio. O número 1, que nós temos apenas uma quantidade. Olha só, Pro colocou apenas uma bolinha. O número 2, 2 quantidades. E assim por diante, nós vamos representando sempre. Vamos fazer a contagem do número junto com a Pro em voz alta, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem! Então, agora que a gente relembrou as unidades e as dezenas até o número 20, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar essas fichinhas, vão andar devagarzinho pela casa de vocês e vão procurar objetos ou algumas outras coisas que possuam números e vão ver qual número que é parecido com esse. Então, um exemplo.
Aqui no meu quarto tem uma caixinha escrito 386. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Então, crianças, o número que eu encontrei aqui no meu quarto foi 386, que é dessa caixinha aqui, ó. Dá pra vocês verem? 386, que é o número 3, o 8 e o 6. Pra vocês não ficarem curiosos, essa caixinha aqui é de um aquecedor de aquário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro achar o número em casa, eu achei, e nós vamos lá na nossa fichinha, nas nossas fichinhas, e vamos pegar os mesmos números que estão lá. Não vamos olhar agora as quantidades, apenas o número, tá? Primeiro número era o 3, que representa o 300. Depois era o 8, que representa o 80. E depois o 6, que representa a unidade. Eu vou colocar um outro cartãozinho aqui para tampar a unidade. Ficou 386. Aqui, então, nós já sabemos. Eu sei que esse número é grandinho para vocês, mas a gente vai aprender, tá bom? É importante vocês conhecerem os números. E a gente vai olhar assim. Eu sei que para alguns de vocês essa atividade vai ser muito fácil. Parabéns para vocês! Para aqueles que não acharem tão fácil assim, não se preocupem, a gente está aqui para aprender juntos. Depois que eu olhar, eu vou comparar com outro número que eu achei, para ver se é igual. E aí eu vou comparando número por número e vou falando em voz alta. Se eu não souber falar esse número grandão de uma vez, eu posso ir falando aos pouquinhos. 3, 8, 6. Até eu conseguir aprender que nome que tem cada um desses números, tá bom? Essa é uma atividade bem facinho, só para a gente relembrar os algarismos e os seus nomes, tá bom? E agora nós vamos para a aula de língua portuguesa com a professora Rosana e o professor Henrique. Tchau, crianças! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui dentro da nossa oficina pedagógica para falar um pouquinho para vocês sobre as letrinhas do alfabeto, as sílabas e a formação de algumas palavrinhas. As letrinhas do alfabeto são essas que eu vou mostrar agora aqui para vocês, né? Que vocês já até conhecem, estão vendo aqui? Essas são as letrinhas do nosso alfabeto. Vamos contar comigo quantas letrinhas possuem o nosso alfabeto? Então, vem lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, o nosso alfabeto, ele é formado por 26 letrinhas. Vocês estão vendo essas letrinhas que eu deixei aí de vermelho no alfabeto? Essas letrinhas são as vogais, que são essas que estão aqui embaixo, ó. As vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Se eu pegar as consoantes, que são essas letrinhas que estão de azul, são as consoantes, e as que estão de vermelho são as vogais. Se eu pegar essas consoantes e juntar com as vogais que estão embaixo, eu vou formar as sílabas. Isso mesmo, se eu pegar a letrinha B e juntar com o A, vai formar o Bá. Se eu pegar a letrinha C e formar com o A, vai formar o K. Se eu pegar a letrinha D e der a mãozinha, né, fazer a junção com o A, vai formar o Dá. Se eu pegar o F e der a mãozinha para o A, vai formar o Fá. Então, todas as consoantes que estão lá em cima de azul, se eu juntar com a letrinha A, vai formar uma sílaba. Aí eu vou dar a mãozinha também para a letrinha E e vou formar outra sílaba com o I, o O e o U. Então, o que acontece? As sílabas, elas são formadas pela
junção, a união da consoante, que são as letrinhas que estão de azul, mais as vogais. Isso mesmo, as consoantes mais as vogais. Por exemplo, se eu colocar aqui, pegar lá no alfabeto a letrinha B e na frente eu colocar a vogal A, eu vou formar o Ba. Se eu pegar a letrinha B, novamente, e der a mãozinha para a vogal E, eu vou formar a sílaba B. Se eu pegar a letrinha B e der a mão para a vogal I, eu vou formar o Bi. Se eu pegar o B e der a mãozinha para a vogal O, eu vou formar o Bo. E se eu pegar o B e der a mãozinha para a vogal U, eu vou formar o Bu. E isso eu vou fazer com as outras consoantes. Todas elas, para formar as sílabas, eu vou precisar fazer essa união de uma letrinha com a outra para formar as sílabas. E vocês já sabem também que cada uma delas possui o quê? Um som, né? E é muito importante a gente relacionar a escrita ao som, porque isso ajuda e facilita na hora de eu formar as palavras. Então, aqui eu formei a palavrinha, a familhinha do ba, be, bi, bo, bu. Tá vendo como é fácil? Então, as sílabas, elas são a união, a junção de uma consoante, que é uma letrinha lá do alfabeto, mais as vogais, que nós acabamos de ver. E agora, como que nós vamos fazer para formar palavras? Para a formação de palavras, nós vamos precisar das sílabas. Exatamente, tem palavrinhas que eu vou usar apenas 2 sílabas, tem palavrinhas que eu vou usar mais de 2, vou usar 3, vou usar 4, 5, enfim. Dá para usar todas as sílabas na hora de eu formar as palavras. Olha só, quando eu falo lá a sílaba ba, olha só o som do ba com A, o B com A, que formou o ba. Ele tem o som da vogal, né? Olha, ba, formou o ba. Então, é muito importante a gente, na hora de fazer também em casa a leitura do silabário, a gente colocar o dedinho lá em cima de cada sílaba e ir lendo. Porque se nós não fizermos isso, muitas vezes a gente acaba aprendendo apenas a recitar, né? O silabário, as sílabas, as letras. E eu preciso também identificá-los. Isso mesmo, eu preciso saber identificá-la. Eu preciso saber qual é aquela sílaba que eu estou lendo. Então, para isso, todas as vezes que vocês forem fazer a leitura das sílabas em casa, é muito importante que vocês coloquem o dedinho embaixo da sílaba que vocês estão lendo, para que vocês possam associar a escrita com a leitura. E isso vai facilitar muito vocês aprenderem a ler e escrever. E vocês sabiam também que é a partir das sílabas que nós formamos as palavras. Para formar as palavras, nós precisamos fazer também a junção, né? Nós precisamos unir uma sílaba com a outra. Como assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês de uma palavrinha. Vamos lá, palavrinha boneca. A palavrinha boneca, ela é formada por quantas sílabas? Vamos lá ver comigo? Quantas sílabas possui essa palavrinha? Então, para mim saber quantas sílabas eu vou utilizar para escrever essa palavrinha, eu posso utilizar as minhas mãozinhas para contar quantas sílabas eu vou utilizar nessa escrita. Como assim? Eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá, ó, a palavrinha boneca. Quantas vezes eu bati palma, né, para formar essa palavrinha? 3 vezes, ó.
boneca. Então, a palavrinha boneca, ela possui 3 sílabas. E quais são estas sílabas que compõem a palavra boneca? Vamos tentar descobrir? Vamos usar o nosso silabário, né, para consultar as sílabas. E também vamos associar o som de cada uma delas, porque isso nos ajuda muito na escrita. Então, vamos lá. O bo. O bo, eu vou utilizar a sílaba bo. É o B dando a mãozinha pro O. Isso mesmo, para vogal O. E eu formei a sílaba bo. E o ne. Como que eu faço para descobrir como que eu vou escrever essa sílaba ne? Eu vou lá no meu silabário, também posso consultar, fazer a leitura, colocando sempre o dedinho na frente e encontrar qual é a sílaba que compõe o ne, né, da palavra boneca. O ne é o N dando a mãozinha pro E, isso mesmo, o E, né, do elefante. E o K, esse K, como que eu vou fazer para descobrir? Eu também posso utilizar o silabário para consultar qual será essa sílaba que eu vou utilizar para completar esta palavrinha. Então, vocês vão ver que é muito importante vocês fazerem a leitura do alfabeto, fazer a leitura do silabário na hora de construir as palavras, porque isso vai ajudar, vai facilitar vocês dentro desse processo de aprendizagem. Eu vou estar enviando para vocês também uma apostila, né? Onde nessa apostila tem vários níveis de aprendizagem, né? De atividades para vocês melhorarem a aprendizagem de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar, né, como apoio o alfabeto, vocês vão utilizar o silabário e vão construir as palavras que estarão dentro desta apostila. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Olá, senhores pais, senhores alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para a aula. Então, aqui nós estamos com uma das apostilas e aqui é um dos exercícios que aparece, certo? Então, nós vamos estar fazendo um exemplo de cada um para as duas apostilas. Então, esse primeiro exercício, ele pede para escrever o nome dos desenhos colocando as sílabas num quadrinho. Então, você vai estar observando qual que é o desenho e vai escrever o nome aí no quadrinho, só que separando em sílabas. Uma dica para facilitar separar sílabas, né? Para contar sílabas, é batendo palma junto quando você está falando a palavra. Então, no caso, boneca, ó, boneca. Viu que batendo palma ajuda a gente a contar as sílabas, né? Então, vamos lá. Boneca, a primeira. Boneca. Toda atividade dá para ser feita ou no material impresso, ou para quem não imprimir, dá para ser feito no caderno. Então, no caderno, é só ir lá na linha do caderno e escrever separando as sílabas. Faz o tracinho, né, outro tracinho e cá, certo? Mais um exercício dessa mesma apostila, nós temos assim, ó. Qual sílaba está faltando? Vamos completar. Então, vê a palavra, né? Olha o desenho. É o desenho do quê? De uma caneta. Então, tá lá. Ca e tá. Qual que tá faltando? Fala a palavra. Caneta. É a sílaba ne, certo? Da família do N. Na, né, ni, no, nu. Então, ne. Tá. Então, é só completar. Quem for fazer no caderno, copia as duas que já estão, o K, dá o espacinho, põe o N que vocês descobriram,
tracinho, tá. Tá ok? Caneta. Nessa parte do exercício é para formar frases, e ele pede para formar frases com a letra C. Então ele dá diversos desenhos, né? O cachorro, a casa, o coco, o coelho, a cobra, o cavalo, e é para você formar uma frase, né? Que tem a letra C. Então aqui, ó, o professor já fez a frase dele. Então aqui, ó, a cor da minha casa é clara, tá bom? Então a minha frase, e ó, tem a letra C em cor, tem a letra C em casa, tem a letra C em clara, tá bom? Então cria a sua frase. Nesse exercício é para você fazer uma produção de texto. Então assim, como você já fez algumas frases, você já consegue fazer um texto, né? Porque o texto, ele é composto por diversas frases. Só que assim, as frases têm que ser coerentes uma com a outra, porque senão a história perde o sentido. Então, para começar, primeiro você dá o título do texto. O título é o quê? É o nome da história que você vai dar para o seu texto. Então, vamos supor que aí o professor coloca o nome do título que é Meu Peixe Dourado, certo? E aí ele começa a história aqui. Então, este é o Meu Peixe Dourado. Ele é todo amarelo. Pois eu posso vir e colocar aqui. Ele se chama, aí eu dou um nome pro peixe. Meu peixe se chama Júpiter, sei lá. Ele vive no caso eu colocaria vive no aquário da minha casa, né? E ele come o quê? Ah, ele come ração. Ele é muito pequeno, muito rápido. E ele tem o corpo coberto de listas amarelas, tá? Então aqui, ó, você vai completando a história do seu jeito, tá? E o autor é quem escreveu a história. Então aqui você vai pôr o seu nome completo, tá? Que você que escreveu a história. E para finalizar aqui a outra apostila, essa atividade é de leitura, né? Então é sempre importante estar praticando a leitura. Então você pode ler quantas vezes precisar, leia em voz alta e leia até você conseguir a ler todas as palavras, tá bom? Então vai com calma, tenta ler sílaba por sílaba, depois que leu a sílaba, entendeu a palavra, lê a palavra inteira, volta, retoma a leitura novamente, tá bom? Faz com bastante calma, tá? Então, por hoje é isso, tá? Até a próxima. Boa tarde, crianças, tudo bem? Meu nome é Luciana, professora de vocês de protagonismo, e hoje nós iremos realizar uma atividade da oficina chamada Varal das Letras. Para este varal, nós iremos precisar de barbante, tesoura, sulfite, pregadores de duas cores diferentes, assim como canetinhas que utilizem as mesmas cores que vocês escolheram, tá? Para poder pintar os pregadores. Para começar, nós iremos pegar a folha sulfite, dobrar ao meio, dobrar novamente na altura, ao meio, mais uma vez. Desta forma, conforme a gente vai abrir, ó, vai ficar as marquinhas das dobras que nós fizemos. Pego a tesoura, corto nessas dobras que foram feitas, tá bom? Aqui eu já tenho uma fichinha de letra, que é uma como essa, tá vendo? Que tem as letrinhas já, uma letrinha do meu nome, que é a letrinha L, uma consoante, ok? Pensando que cada um de vocês vai formalizar o seu próprio nome nesse varal, ok? Vamos lá, então. Eu vou chamando a letrinha do meu nome, ó. L é uma consoante, portanto, as minhas consoantes estão de vermelho. U, que é uma vogal, que estão de azul. L, U. C, mais uma consoante, então é vermelho. C. I, mais uma vogal, então azul. L, L, U, C, I, A, mais uma vogal, que também está de azul.
organizar aqui. N, que é mais uma consoante, está em vermelho. E a última letrinha do meu nome, que é o A. Soletrando então meu nome, L-U-C-I-A-N-A. Cada um de vocês vai soletrar o próprio nome de vocês. Pensando que quantas consoantes eu tenho no meu nome, ó. Vamos contar? São os que estão em vermelho, pregadorzinho vermelho. 1, 2, 3. Nós temos 3 consoantes no meu nome. E quantas vogais? 1, 2, 3, 4. Que são os pregadores que estão em azul. Somando todas as letras, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Vamos organizar as novas palavras então? Eu já formalizei meu nome, nós já contamos a quantidade de letras que tem, quantas consoantes, quantas vogais. Agora é a sua vez. Vocês vão formalizar agora novas palavras com o nome de vocês. Eu vou dar para vocês aqui 2 exemplos, tá bom? Um vai ser assim, ó. Eu vou retirar essas letrinhas do meu nome e vou compor uma nova palavra. Então, vocês podem tirar letras, colocar letras. Vocês podem repetir as mesmas letras que tiver no seu nome, tá? A criatividade aí é de vocês, tá bom? Então, por exemplo, formalizei já uma nova palavra, ó. C-A-N-A, que ficou a palavra cana, né? Suco de cana, tá certo? Muito bem. Agora, a próxima palavra, ó, é só eu tirar essa letrinha e eu formo um novo nome, ó lá. A-N-A, Ana, tudo bem? Agora é com vocês, boa sorte aí. Pensem bastante sobre as letrinhas do nome de vocês e formalizem novas palavras e novos nomes, tá bom? Um beijo e até a próxima.